Boa noite. Graça e paz mais uma vez. Hoje, gostaria de ver com os irmãos, vamos estudar Salmo 139. Tá vendo? Isso é bom mesmo, é? Salmo 139. Vamos estudar todo esse salmo aí hoje, se Deus quiser. Vamos orar antes. Ô Elton, ora, faz uma oração por nós aí para dar início ao estudo. Amém. Amém. Salmo 139. Nós vamos estudar todo esse salmo. Salmo de Davi, né? O salmo, como a gente sabe, muitos deles são canções, né, que foram escritas aí. Esse aqui é mais uma dessas canções. Esse salmo tem algumas peculiaridades que eu gostaria de ver com os irmãos. A primeira delas é que ele tem 4 grandes divisões nesse salmo aqui. Se a gente fosse falar em música, né, são 4 grandes estrofes, vamos dizer assim, cada uma delas com 6 versículos. Você vai ver que no primeiro versículo, a primeira divisão desse salmo vai do versículo 1 até o versículo 6. Essas divisões aqui são só para fins didáticos, né? Não quer dizer que tem que ser dividido dessa forma, não. Só para a gente compreender um pouco melhor o que o salmista está fazendo com esse salmo aqui. A segunda estrofe desse salmo vai do versículo 7 até o 12, a próxima do 13 ao 19 e a última do 18 ao 24. E nas 3 primeiras estrofes, o salmista fala de uma característica de Deus, ele fala de um atributo de Deus que a gente chama de atributo incomunicável do Senhor. Então, a gente vai fazer um exercício aqui. Nós vamos ler os primeiros 6 versículos, eu vou ler com os irmãos, vocês prestem atenção e fala aí, se alguém conseguir perceber, de qual é esse atributo de Deus que o salmista se refere. A gente sabe, né, que tem atributos de Deus comunicáveis, que são aqueles que Deus comunica aos homens, né, às suas criaturas, né, a capacidade de amar, a capacidade de ser justo, mas alguns deles são propriamente de Deus e ele não compartilha com ninguém. E 3 deles aqui está descrito nesse salmo. A gente vai fazer esse exercício então. Primeiro a gente vai ler do versículo 1 ao 6. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem e me digam aí qual é esse atributo que Deus está falando. Não vai ser muito difícil, né? Porque na sua Bíblia aí deve ter o subtítulo aí, dando uma direção, né? Vamos lá então? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. De qual atributo do Senhor fala esses 6 versículos aqui? Pode falar? Fala aí, Elton. Eu acho que o Elton falou outra coisa aí. Onipotência? O Paulo falou onisciência. Alguém concorda com algum dos dois? Pastor Felipe, pode falar. Onisciência, né? A capacidade que o Senhor tem de saber todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas, né? E o salmista fala de algo pessoal, ele fala de si mesmo, fala que o Senhor o conhece. A primeira coisa que ele fala neste versículo
é que o Senhor, tu me sondas e me conhece. Esse versículo nos dá a ideia de um Deus que nos conhece melhor do que a gente mesmo. O Deus que te sonda, o Deus que te conhece, o Deus que sabe. Ele fala desse Deus como essa pessoalidade, mas se o Deus conhecia o salmista dessa forma, conhecia também o seu povo dessa maneira. Então, no primeiro versículo, ele já fala que Deus o conhece melhor do que ele mesmo. Se a gente parar e olhar também para os salmos, nessas divisões que tem, parece que cada uma dessas divisões tem uma conclusão que o salmista chega, cada um desses versículos. No versículo 6, você vai perceber aqui que tem uma conclusão, o salmista chega a uma conclusão no final dessa estrofe. No versículo 2 e 4, parece que eles conseguem, se você pegar o 2 e ler somente o versículo 2 e o versículo 4, eles são meio que se completam. Olha, você vê, sabe quando me assento e quando me levanto. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus sabe dos pequenos detalhes da nossa vida. Não vou lembrar exatamente o dia que foi, mas foi numa terça-feira aí, o pastor Felipe fez essa pergunta: quantas vezes você se assentou e se levantou hoje? Alguém se arriscaria? Deus sabe. Deus conhece, sabe todas as coisas, né? Quantas vezes, quantos fios de cabelo temos na cabeça? Ou não teremos, ou não temos, né? Ou tínhamos, né? O Senhor Deus sabe, Ele penetra os nossos pensamentos, Ele sabe quem nós somos. Antes das palavras chegar à boca, Ele já conhece. Aquilo que a gente deixa de falar, de vez em quando a gente manda no WhatsApp alguma coisa e apaga, né? Aí alguém manda, Deus sabe. Porque de fato Deus sabe, Ele conhece a intenção do nosso coração, a intenção das nossas palavras. Ele sabe que todas elas estão contadas, inclusive, né? Daremos contas daquelas que foram frívolas. Um dia daremos conta dessas palavras também. Que Deus grande, né? No versículo 3 e 5 também parece que eles se completam. Olha só, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Um Deus que esquadrinha os seus caminhos, sabe por onde você vai andar. E não só isso, não somente isso, sabe por onde você vai passar, mas Ele está te guardando. Um Deus que te coloca numa redoma, com as mãos te guarda durante o seu caminhar. Seja por onde você for, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Até lá, o Senhor está com a gente. E como eu disse, todas essas divisões, essas 4 divisões, sempre terminam com uma conclusão. O versículo 6 fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Ele fala de um Deus que sonda ele, que conhece melhor do que ele mesmo. Fala, né, de um Deus que tem intimidade, que sabe dos pequenos detalhes da vida dele. Então ele conclui essa primeira estrofe com essa verdade. É sobremodo elevado, não posso atingir. Pensar num Deus, se fossem só esses 6 versículos, já é demais para a gente, né? Já é muito para a gente tentar compreender quem é esse Deus. Já é muito para que a gente fique feliz com esse Deus, satisfeito com esse Deus, saber que Ele é onipresente, que Ele é onisciente e que apesar de nós, Ele nos guarda. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos problemas, Deus está sempre com a gente. E por opção dEle, né? Foi Ele quem decidiu dessa forma. Esse Deus é maravilhoso. A segunda sessão vai do versículo 7 ao 12. Novamente, nós vamos fazer esse exercício aqui. Eu vou ler os versículos e os irmãos falam aí, então, que atributo é esse que o salmista está falando do Senhor. Ele fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão.
e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Qual atributo o salmista se refere aqui? Onipresença, o Deus que não importa onde você estiver. Deus alto, soberano, poderoso, que reina, que governa, é tudo, do alto e sublime trono, o Deus que enche a terra com a sua glória, ainda assim ele é um Deus pessoal, um Deus que está conosco o tempo inteiro. E o salmista segue, a partir do versículo 8, ele faz diversas, como é que eu vou fazer, comparações, alguns contrastes que ele faz para mostrar isso, para exemplificar a ideia desse Deus presente. Olha só, ele pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Ele fala, se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, está ali também. Ainda ali se me haverá de guiar tua mão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te podem encobrir. É impossível fugir da presença desse Deus. É impossível, até o profeta Jonas tentou, né? Tentou fugir da presença de Deus. Tentou fugir dos mandamentos do Senhor. Mas ainda assim, até nos mares, ali onde estava no momento de tempestade, quando ele foi jogado no mar, o Senhor ainda esteve ali com ele e mandou o grande peixe ali para poder engolir o profeta, a fim de que a sua vontade fosse feita. Não importa onde a gente está, não importa para onde a gente vá, não importa para onde você queira ir, é impossível fugir da presença de Deus. Ainda que você busque a mais profunda escuridão, ainda assim o Senhor te verá. Lembra lá das trevas do faraó? Que Deus falou, uma das pragas, que ele ia mandar trevas tão densas que se poderiam apalpá-las? Ainda assim o Senhor via aquele povo. Um povo que estava sob o seu juízo, estava debaixo da sua poderosa mão. Deus estava executando juízo sobre aquele povo. E ainda assim, o Senhor era com ele. A palavra abismo que aparece aqui no versículo 8 desse salmo aqui, ele dá a ideia do Sheol mesmo, né? Fala até de sepultura. Até ali, o Senhor estará conosco. Não importa para onde você fuja, não importa para onde você vá, não importa onde você esteja, de que forma você esteja, o Senhor está com você. Está ali te esquadrinhando, está vendo o que você faz. Não dá, muitas vezes quando a gente faz alguma coisa errada, né, a gente foge, esconde, procura se esconder em determinado lugar, olha para um lado, olha para o outro, mas esquece de olhar para cima, né? E Ele está sempre com os olhos abertos e atentos, vendo tudo o que nós fazemos. E a terceira sessão vai aqui a partir do versículo 13, e vai até o 17, 13, isso mesmo, até o 17. Diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E aqui, o Deus onipotente. Somente esse Deus poderia, não só dar a vida para nós, ao ser humano, mas Ele nos vê sendo formados. O salmista vai até além, ele fala no versículo 14 aqui, fala 14, 15, que Deus, de uma maneira maravilhosamente assombrosa,
nos formou. É como, quando o versículo 15 ele fala assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. É como se Deus tivesse um projeto para cada um de nós, né? Um engenheiro estivesse ali fazendo um projeto. E a nossa formação é a execução desse projeto. Somos, hoje, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, e ainda assim, cada um é um indivíduo único, e Deus conhece todos nós. Todos nós. As nossas identidades, quem nós somos, as nossas histórias, o salmista ainda nos informa, né, que os nossos dias foram traçados, todos eles, por esse Deus. Ele não só nos vê, não só está presente, ele não é na questão que Deus só vê, não, ele está presente na nossa concepção, ele está presente ali, o salmista fala que ele nos teceu, ele nos fez, né? E ainda assim, ele contou todos os nossos dias, ele está presente na nossa criação, quando nós fomos fecundados, e está também contando os nossos dias, ele determinou o dia que cada um de nós vai partir. Na hora que a senha for chamada, não tem jeito. Ninguém fura a fila. Essa fila ninguém quer furar, na verdade. Até falei isso com o Bernardo um dia desse lá. Não tem como fugir de um Deus desse. E a gente, quando para pensar nessas coisas que Davi vai falando, a gente até lê o Salmo uma vez ou outra e passa com uma certa superficialidade nesse salmo, ou nos salmos, ou na Bíblia no geral, mas é tão rico isso, é tão poderoso isso, pensar num Deus que te vê, te percebe, quando você está sendo formado ainda, embrião ainda, é preciso um microscópio para te ver, e Ele está ali, te vendo, te formando, né? Contou os seus dias, escreveu os seus dias, e sabe todos eles. Como é que pode um Deus tão grande assim, como é que pode alguém tão maravilhoso assim, sabendo quem nós somos? Ele sabe tudo que eu pensei hoje, sabe tudo que eu desejei hoje, tudo que eu fiz hoje, certo ou não, Ele sabe. Todas as minhas ações, palavras, Ele sabe todas elas. E ainda assim Ele continua ao meu lado, continua conosco. E no versículo 18 ele fala assim: se contassem os pensamentos de Deus, eles excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. A conclusão que o salmista chega é que é impossível contar os feitos desse Deus, pensar na grandeza desse Deus, em tudo que esse Deus faz. E a partir do versículo 19, então, a gente vê Davi chegando a uma conclusão. Finalmente a conclusão. Ele fala de um Deus onisciente, de um Deus onipresente, de um Deus onipotente, nos revela esse Deus através das informações que Ele nos dá, de que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe quem somos, a palavra nem chegou na boca ainda, Ele já conhece todas elas, fala que a gente não pode esconder desse Deus, é impossível, né? Fala que nós fomos formados, olha o poder desse Deus, o tamanho do poder que esse Deus tem, e finalmente ele chega, ele conclui tudo isso. O que fazer, então, diante de tudo isso? Qual é a resposta que o homem, todo homem, é dever de todo homem, deveria dar a esse Deus? E a resposta o salmista nos dá nesses últimos versículos aqui. Ele diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só a conclusão que o salmista chega. Tomara, Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. O salmista, depois de tudo que ele falou, depois de compreender quem esse Deus é, qual que é o pedido dele? Que o Senhor
afaste dele essas pessoas, o homem perverso, os homens de sangue. Ele não quer estar perto dessas pessoas, ele não quer proximidade com essas pessoas, ele não quer convívio com esses homens. Porque como é que um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, um Deus tão sublime, alguém tão grande assim, e tão pessoal assim, tão perto assim da gente, como eu poderia deixar esse Deus de lado para lidar então com o homem perverso, para estar então com aquele que aborrece ao Senhor? E ele segue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não os aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Isso é algo que a gente precisa parar e pensar um pouco, né? E o salmista fala de algo muito sério para os nossos dias. Pessoas más, pessoas que estão o tempo inteiro tramando mal, maquinando mal, que vão de fato contra o Senhor, pessoas que se levantam, que praguejam, que falam mal, que se levantam contra tudo que o Senhor fez, querem destruir a família. Pessoas que pegam a Bíblia e retiram textos dela para usar conforme o seu prazer. Pregadores que falam asneiras gigantes na internet, ganhando fama, crescendo, homens que estão aí cada vez mais. E o salmista se diz inimigo dessas pessoas. E tudo bem, Deus não precisa de advogado. Quem somos nós diante desse Deus? Não é verdade? Mas se você chegar perto de alguém que tem um cachorro e tentar fazer mal contra ele, o cachorro avança, não avança? O cachorro protege o dono. Até um cachorro consegue proteger o dono dele. E a gente muitas vezes não consegue se indignar contra aquele que fala mal do Senhor, contra aquele que se levanta contra o Senhor. Muito pelo contrário, até abraçamos a ideologia deles, né? Muita coisa que é feita. Aí vai lá, põe uma bandeirinha cheia de cor, coloridinha, o outro vai lá e pega e põe no status dele lá, põe na foto do perfil, né? Frases ditas, pensamentos, conselhos. Quantas coisas a igreja tem se permitido? Muitas vezes as pessoas perguntam, as pessoas quando querem fazer alguma coisa, ela fala assim, mas a Bíblia não diz que é pecado. A pessoa para defender o hábito de tomar um copo de cerveja, que seja, fazer uma tatuagem, colocar um alargador, mas isso, nada disso está escrito na Bíblia que é pecado. A pessoa, antes de pensar se aquilo é pecado ou não, se aquilo está correto ou não, ele deveria olhar para o seu coração. Porque se está pensando dessa forma, se o fato, né, se ele está olhando para a Bíblia para poder ver se aquilo ali pode ou não pode, tem um trem errado aí. Para poder afirmar as suas escolhas, está errado não. Eu posso ir na igreja de bermuda? Pode, você pode fazer o que você quiser, gente. O problema não está aí. Recentemente, um dos supremos, um dos ministros lá, rejeitou um convite para ir não sei aonde, porque não tinha escrito Vossa Excelência no convite. Os magistrados, nós tratamos como Vossa Excelência. Os juízes, você vai, eu fui quando fui fazer lá, tirar meu atestado, o meu comprovante de reservista, eu cheguei, já estava velho, já estava atrasado, tinha que pagar multa e tal, cheguei lá e não é de qualquer forma que você chega lá na frente e não é nem gente grande assim, dentro da corporação, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E Deus, a gente chama de você. Mas é porque isso é intimidade, que se tivesse intimidade de fato, vocês dobrariam o joelho diante desse Deus, porque todo aquele que a Bíblia mostra que esteve diante do Senhor, ele tremeu. Entende? Todo mundo que esteve diante de Deus tremeu, assustou. Agora eu vou morrer porque eu vi o Senhor. E nós? O que a gente tem aceitado? Como é que a gente tem vivido? Como é que é a nossa vida? Como é que a gente tem, o que a gente tem aceitado? Nós temos aborrecido aqueles que aborrecem ao Senhor? O Lelton citou aqui domingo de manhã o Salmo 1. O que a gente tem feito? Não estou falando para a gente ser inimigo das pessoas, porque esses a gente deve amar. A esses o nosso papel é chegar perto.
A gente tem que se aproximar do ser humano, mas com o propósito correto. O pastor hoje até colocou ali no grupo da igreja, falando a respeito disso também. Nós somos pregadores da palavra de Deus, não é compromisso só do pastor, não é dever só do pastor, não é dever só da liderança, só do presbítero. Mas como? Que diferença a gente tem feito? Será que se eu chamar o meu vizinho para vir na igreja comigo, ele certamente ele vai negar, mas vai negar por quê? Porque a minha vida não está condizendo com o que eu tenho pregado, tenho falado? Ou porque eu não tenho feito diferença nenhuma? A igreja perdeu a relevância. Tem perdido cada dia mais a relevância, porque o crente não tem levado as coisas a sério. Ele fala, não aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. A gente precisa entender aqui que Davi está falando mais de um sistema do que propriamente de pessoas. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A gente sabe contra quem luta. Jesus mandou amar o nosso inimigo até. A Bíblia não se contradiz em tempo nenhum, mas é esse sistema, essas coisas que vêm como raposinhas, que vêm como água debaixo da porta, e a gente tem aceitado. Todo dia. Pessoas muitas vezes estão escaladas aí, né, para servir na igreja determinado dia, mas é o dia que o time dele está jogando no Mineirão, ele liga para o outro lá, ô fulano, me cobre aí, porque hoje é dia do Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro, não falar do Galo, não. Vou no Mineirão hoje ver meu time jogar. Aconteceu aqui. E aí? Onde é que está o nosso coração? Domingo é dia do Senhor e a pessoa não consegue nem estar aqui numa escola bíblica dominical. Ah, mas cansa, vou domingo de manhã, vou domingo à noite. Olha os bancos da igreja num dia de terça-feira, um dia de estudo bíblico. Isso revela o coração da igreja. Como é que a gente está? Aqueles que aborrecem, aqueles que Davi quer longe dele, a gente tem muitas vezes abraçado, a igreja tem se tornado, sabe? Não vos conformeis com este século, gente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não dá para brincar. Aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Jesus Cristo veio né, quando Paulo fala da paz de Deus, que Cristo veio, a paz com Deus, antes de ter paz, a paz de Deus, nós temos paz com Deus, por causa do sacrifício de Cristo. O preço foi muito alto. Essa inimizade que nós tínhamos, Jesus veio e acabou com ela. Nós fomos feitos amigos de Deus. E a gente está buscando de novo inimizade com o Senhor. Com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio caminhar, com as nossas próprias pernas. E o salmista então conclui esse salmo quase que da mesma forma que ele começou, né? Ele começa assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele faz essa afirmação. Ele sabe que Deus sonda e conhece cada um de nós. E ele termina pedindo ao Senhor que o faça. Olha só, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A Bíblia de Genebra, quando ela fala a respeito desse versículo, ela fala que Davi, quando escreveu esse versículo, estava com uma segurança tão grande que ele pede a Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Mas eu pensei um pouco diferente. Eu acho que Davi aqui, ele sabe que tem coisas que nem ele mesmo é capaz de saber. Tem erros que ele mesmo talvez não saiba, mas que Deus conhece. E ele pede a Deus, sonda, conhece os meus pensamentos, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. Eu vi acontecer um fato aqui na igreja sábado, apareceu um gato morto ali. E a Artenisa estava limpando, falou com o pastor, pediu o pastor para alguém socorrer aqui na igreja. E o Elton veio para socorrer, ela já tinha resolvido o problema. Aí no domingo a gente estava almoçando na casa de um irmão e o pastor estava lá. E esse irmão falando, né, de pegar o gato, a gente falou de pegar e jogar lá no negócio da prefeitura. Aí eu peguei e falei, põe num saco preto, leva lá, né, e tal. E na hora que o rapaz vai perguntar em tudo, você fala, E joga o gato lá. O irmão na hora falou assim, mas você está mentindo? Aí você mentiu.
Falei, rapaz, deu ruim, não foi? Exatamente, foi isso mesmo que eu falei. Eu falei, deu ruim. O assunto não rendeu mais e tal, mas aquilo está remoendo até hoje aqui dentro, gente. Porque foi natural. Entende? Foi natural, foi como falar, é isso mesmo. Aí eu pensei, gente, se num caso daquele, do gato ali, eu iria falar aquela mentira com essa naturalidade toda, quanto eu não tenho mentido? O quanto eu não tenho andado nesse pecado? E o pai da mentira é o diabo. Não é outro, não. Acho que é nesse sentido que o salmista fala com Deus, sonda meu coração, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Deus viu em mim um caminho mau e mandou o varão lá falar. É mentira. A gente teve um estudo, aqui eu não vou falar o nome do pastor, para não ficar com essa ideia de saudosismo, mas teve um estudo que foi ministrado aqui no livro 5 Votos para se obter poder espiritual. Eu acho que é esse o nome do livro, não é isso? 5 votos para se obter poder espiritual. E um desses votos desse livro é esse: trate seriamente o pecado. Foi só uma mentira, gente, que eu estava disposto, se fosse eu que tivesse pegado o gato aqui, eu ia chegar lá e ia falar aquilo de fato. Entende como é que a mente vai cauterizando, e tem hora que a gente precisa ouvir uns trem desse. Muitas vezes as pessoas ficam nervosas, tensas, não gostam. Poxa, a semana inteira lutando, trabalhando, correndo, problema, resolvendo por coisa daqui e dali. Aí chega na igreja no domingo, o que o pastor fala? Pecado. A pessoa fala, mas eu não vim aqui na igreja hoje para ouvir que eu estou em pecado. Isso eu sei. Esse é o coração do crente hoje. Entende? E os púlpitos, cada vez mais está distante o pecado, já não se fala mais de pecado. E um dos votos, gente, trate a sério, leva a sério o pecado, seja ele qual for. Seja ele qual for. Entende? Poxa, mas tem que falar. Já não se fala mais de pecado, não se fala mais de coisa séria, de tratar as coisas como são. Um dia desse aqui eu te falo, até que falei com a irmã, né? Tem que falar as coisas pisando em ovos. Gente, é a realidade, é a Bíblia, está aqui, vai falar com Deus, reclama com Ele. Se está na Bíblia, se está debaixo da Bíblia, eu já falei isso aqui. Se o pastor está falando, está debaixo da Bíblia, se o presbítero está falando, é a Bíblia que autoriza a falar, meu filho está doendo aí, ou tem que consertar, é aí, não é aqui não. Ou então a gente vai sair tirando os textos da Bíblia, igual o povo está fazendo aí fora. Colocar uma capinha coloridinha aqui, né? Rosa, amarelo, lilás, sei lá que cor que é que trem, pôr aqui e colocar lá a Bíblia inclusiva. Entende? Igreja inclusiva, só se for, porque está aqui, gente, é a Bíblia que está falando. Eu me converti aqui na Vida Nova e foi numa pregação dura. Eu nunca vi o pastor Tinoco pregar passando a mão em ninguém. E foi dura a palavra daquele homem. E eu falei, gente, é isso que eu quero para mim. Finalmente achei uma igreja que fala a verdade. E aí? Muitas vezes a gente até ouve a verdade, mas na hora de pôr em prática, olha o que eu fiz. Ô, gente, é só uma mentirinha, mas se não levarmos a sério, no caso da mentira, está aí, foi explícito. Agora eu sei disso. É mais uma área para tomar bastante cuidado. Porque a gente acha que está indo bem, a gente acha que está caminhando legal, a gente acha que está indo bacana. Mas esquece de pedir o que o Davi pediu. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. A gente não precisa nem falar que vê, né? Falar, Deus, tem um tanto de trem errado aqui, me mostra. Me mostra aí para eu tentar consertar. Para que eu me arrependa. Para que eu abandone. E a gente tem deixado. O salmista chega na conclusão, o que o salmista fala aqui nesse salmo, do Deus onipresente, onisciente, onipotente, a conclusão que ele chega é que, cara, eu tenho que estar perto desse Deus. Qual resposta eu devo dar a um Deus tão grande assim? Se não me aproximar dele da maneira correta, com humildade, não é sair aí determinando as coisas, não. Eu determino, eu não aceito, eu não quero. Né? E aí? Como é que a gente tem chegado diante desse Deus? Como é que a gente tem andado diante desse Deus? Aí é aquela ideia, né? Examine-se o homem, pois a si mesmo,
Não é eu que vou estar aqui apontando para ninguém, mas, porque para mim, eu sei onde tem tanto trem que eu sei que está errado, que precisa consertar, mas tem muita coisa que a gente nem pensa. E Deus, de vez em quando, levanta um varão e fala, mentira. A gente ira por tanta coisa, a gente fica irado porque levou uma multa, mesmo estando errado, você está em alta velocidade, passa no radar, acima da velocidade permitida e fica bravo porque levou uma multa. É assim ou não é? Você está errado, mas fica bravo. Hã? E fica bravo, a gente está errado, a gente fica irado com tantas pequenas coisas e com o que de fato deveria irar, como o salmista faz aqui, a gente não está nem aí. A gente não está nem aí. Ah, mas Deus sabe, Deus está vendo, é contra Deus que Ele está se levantando. Mas e nós? Como é que a gente está? Lembra de Jesus, quando Ele quebrou o templo todo lá? Jesus não tinha pecado, tinha? Aquilo não foi pecado. Porque a ira dele estava do jeito certo, no local correto, depositada na pessoa certa, com a razão certa. A gente ira por causa do nosso umbigo. Mas, por causa do reino, a gente tem deixado muito a desejar. Que o Senhor possa nos ajudar, possa ter falado tanto com vocês quanto falou comigo nesse estudo, nesse salmo aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero, nessa noite, junto com os meus irmãos, ó Pai, eu acho que todos concordam, fazer o pedido que esse salmista fez. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, ó Pai. Vê se há em nós caminhos maus, ó Deus, e guia-nos pelos caminhos eternos. Porque o que a gente quer é a eternidade do seu lado. O que a gente deseja, Deus, é estar do lado do Senhor até o fim dos tempos, ó Deus. Andar lado a lado contigo, Deus, prosseguir em conhecer o Senhor durante toda a eternidade. Pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Deus. Certamente, Pai, há caminhos maus nos quais temos andado. Ilumina-nos, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, que é luz para os nossos pés, ó Deus, que ela possa seguir nos iluminando, que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento, ó Pai, para que a gente possa compreender tudo que está escrito aqui e pela força dele mesmo, desse Espírito tão maravilhoso que em nós habita, Pai, caminhar nos Teus caminhos, andar nos Teus passos, ó Deus, e fazer a Tua vontade, como Cristo fez. Nos ajuda, perdoa as nossas falhas, ó Deus, os nossos pecados. Ó Pai, livra-nos desse pecado tão grave, ó Deus, que é nos tornarmos amigos desse mundo. Não deixa a gente aceitar, ó Deus, o que é errado, não deixa a gente, ó Deus, se acostumar. A gente muitas vezes tem se acostumado, Deus, se acostumado com a violência, se acostumado com a maldade, se acostumando com a mentira, se acostumando com a soberba, Deus, com a vaidade. Livra-nos desse mal, ó Deus querido. Nos acorda, ó Pai, tira a gente desse sono letárgico, ó Deus, que pode levar à morte eterna. Acorda a Tua igreja, Deus, desperta a Tua igreja, Senhor. Levanta o povo do Senhor nessa terra para fazer diferença. Ó Deus, de fato, para, ó Deus, salgar essa terra, para iluminar essa terra, Pai amado, como o Senhor mesmo deseja. É o nosso desejo, Pai, ser dessa forma. Nos ajuda, limpa-nos, ó Deus, e faz, ó Deus, em nós o Teu querer, ó Deus, porque a Sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Nós pedimos isso, ó Deus, no nome de